Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa terça-feira. Terça-feira não, quarta-feira! Quarta-feira, eu tiro um dia de folga e já fico maluco, né? Meu Deus do céu, quarta-feira, meus amigos. Estamos aqui na quarta-feira, dia 11 de março, depois aí, né? Desse recesso que a gente teve por conta do meu aniversário. Inclusive, quero reforçar aqui o meu agradecimento a todos que se lembraram, né, do meu aniversário, que me mandaram, né, mensagem lá no Instagram, que me mandaram mensagem aqui nos comentários do YouTube. Obrigado a todos, tá? Vocês são uns lindos, são uns amorzinhos, são maravilhosos, obrigado. Depois do pequeno recesso, vamos aqui voltar aos trabalhos, né, voltar com tudo, né? Vamos aqui com o Switch TV Show, falar sobre a rodada de ontem da NBA, uma rodada histórica, né? Uma rodada que será sempre lembrada pelo que fez o nosso querido Bam Adebayo, né? Ontem, em meio à minha comemoração de aniversário, eu tive que dar uma parada na festa porque o Adebayo simplesmente fez história na NBA, né? 83 pontos do Adebayo. Sim, 83. Se por acaso você não viu o que ele fez ontem, ele fez 83 pontos. Se tornou o segundo jogador com mais pontos em um só jogo na história da NBA. Né? Agora, quando você for falar das 3 maiores performances individuais da história da NBA, pelo menos em pontos, você vai ter que falar do Wilt, do Adebayo e do Kobe Bryant. Nessa ordem. Loucura, né? É loucura você ter qualquer lista que o top 3 seja Wilt, Adebayo e Kobe. Qualquer lista que tenha esse top 3 é doideira. E esse é o top 3 de mais pontos em um só jogo na história da NBA. Você acha ruim? Te incomoda ver o Bam Adebayo nesse top 3? Sinto muito. Ele vai permanecer nesse top 3 por um bom tempo. Porque pra outra pessoa fazer o que ele fez, marcar 84 pontos, que seria, né, pra passar ele, meu amigo, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, até porque poucos jogadores terão a oportunidade na carreira de cobrar 43 lances livres. 43? Acho que foram 43. Poucos vão ter a oportunidade que o Adebayo teve ontem contra o Wizards. Então, assim, atura ou surta, meu queridão? Bam Adebayo tá no top 3. Wilt, ele e Kobe. E pra te deixar ainda mais puto, a atuação do Adebayo é a atuação com mais pontos na história da liga registrada por uma câmera. Porque a do Wilt Chamberlain não tem um registro sequer. Né? Eu até brinquei ontem no vídeo que eu fiz, totalmente alcoolizado, tá, galera? Aqui eu vou abrir pra vocês. Ontem eu estava extremamente alcoolizado naquele vídeo. Graças a Deus eu não falei nenhuma asneira, porque eu tava com um teor etílico um tanto quanto elevado. Pô, gente, era quase meia-noite da minha festa de aniversário, porra. Só de eu ter tido né, ter ficado sóbrio o suficiente pra gravar, porra, já foi uma vitória inacreditável. Mas assim, saiba que eu estava alcoolizado naquele vídeo. Foi o único vídeo aqui do canal que eu gravei alcoolizado. O único? Foi o único. Foi o único. Então, peço perdão pela falta de profissionalismo, mas ao mesmo tempo, ter gravado mesmo alcoolizado no meu aniversário foi uma das maiores provas de profissionalismo e de comprometimento que um youtuber poderia dar pra vocês. Então assim, né? Porra! Enfim, ontem foi uma noite histórica, e aí no episódio de hoje vamos falar sobre a rodada, porque tivemos outros jogos incríveis ontem, né? Teve vitória do Spurs, uma puta vitória contra o Celtics. Teve vitória do Bulls na prorrogação contra o Warriors, uma atuação surreal do Buzelis e do Josh Giddey. Teve Lakers vencendo o Minnesota. Abemos defesa no Lakers, meus amigos. Bichão. Temos defesa em LA, tá? Tem defesa em LA. Não tem amor em SP, mas tem defesa em LA. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, assim, a gente teve muito jogo pica ontem. Vamos falar sobre todos os jogos. Eu não vi
os jogos, tirando o Heat e o Wizards, ali a partir do meio do terceiro quarto, que eu vi durante a festa, o resto dos jogos eu vi tudo hoje de manhã, tá, galera? Então, eu não vou conseguir opinar com tanta profundidade sobre os jogos, porque eu assisti só o condensado, que dá uma noção perfeita do que foi o jogo, mas assim, se eu, durante os comentários, deixar escapar algum detalhe ou outro sobre algum jogo, me perdoa, tá? Porque eu não deu pra ver ontem eu não vi nenhum jogo inteiro, tá? Eu vi do meio do terceiro quarto pro fim, de Heat Wizards, por conta do Adebayo, e os outros jogos eu só vi os condensados hoje, tá? Então, se me fugir algum detalhe, peço perdão, porque, enfim. Tô dando muita desculpa, né? Puta que pariu, vamos começar logo esse episódio. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado pela sua presença aqui, né? Não sei se eu já agradeci, mas agradeço novamente a presença. É sempre importante agradecer o público, né? Sem você, nada disso estaria acontecendo. Quero lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né? Seguimos parceiro da Centauro. Mamãe Centauro tá firme aí com a gente. E graças a essa parceria, eu posso oferecer a você, grande público, um baita cupom de desconto de 10%. Exatamente, cara. Você vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos. Gostou de alguma coisa? Clica, vê se o produto é vendido e entregue pela Centauro. Se for, você usa o cupom SWISH10, SWISH10, que aí você consegue 10% de desconto, graças, né, a essa parceria, a esse fechamento que o canal tem com a Mamãe Centauro. Então, vai lá. Bota o cupom SWISH10, que é sucesso. Obrigado, Centauro, pela parceria. E vambora, né? Roda a vinheta. E aí, na volta, já começamos a falar sobre a histórica rodada de ontem da NBA. Bora! Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, falando sobre os dois jogos que não foram tão interessantes. Em meio a tantos jogos interessantes, a gente teve dois que foram, assim, bem... todo respeito, né? Bem qualquer coisa. Que foi Sixers e Grizzlies e Pistons e Nets, né? O Pistons venceu o Brooklyn Nets, vitória já esperada, né? 138-100, o Pistons que precisava vencer, né? Viu um momento bem complicado. Acho que dá até pra dizer que é o pior momento do Pistons na temporada. Sequência de derrotas, vivendo uma fase ruim, perda de identidade. Ontem foram lá, descontaram tudo pra cima do Nets, 138-100. Kate Cunningham com 21-15 foi o destaque do jogo. Pistons chegando à sua 46ª vitória, importante, né? Numa noite onde o Celtics perdeu, importante o Pistons vencer pra dar uma desgarradinha, né? Pra abrir um pouquinho de gordura. E o Brooklyn segue forte no projeto Tank, derrota aí, né? 48ª derrota do Nets. Em Sixers e Grizzlies, né? O Sixers venceu, o Sixers todo desfalcado, inclusive Tyrese Maxey vai ser desfalque por um bom tempo lá no Sixers, tá? Eu não me lembro ao certo o período, depois eu tenho até que conferir, mas vai ficar fora por um tempinho. Sixers foi lá, venceu o Grizzlies 139-129 num jogo, cara, absurdo do Cameron Payne, né? Em meio a Bam Adebayo metendo 83 pontos, a gente teve Cameron Payne vindo para um jogo inusitado, digamos assim, de 32 pontos, 10 assistências com quase 100% de field goal. O Cameron Payne ontem, cara, ficou 9 de 10 nos arremessos gerais e 8 de 8 para 3 pontos, cara. Ele se tornou o primeiro jogador na história a ter um jogo de 30 mais pontos e 10 mais assistências com um true shooting de mais de 126, velho. Ele se tornou o quinto na história a ter um jogo de pelo menos 30 pontos, 10 assistências, nenhum turnover, com 100% para 3. Então, assim, o Cameron Payne também fez história ontem, tá? Também fez história ontem, atuação surreal do Cameron Payne. E boa vitória do Sixers, né? 35 vitórias. E o Grizzlies sofrendo sua 41ª derrota. Então, esses foram os dois primeiros jogos da rodada, dois jogos que, né, não foram tão interessantes. Aí a gente teve, né, o jogo histórico, né, o jogo que entrou pra história entre Heat e Wizards. Um jogo que ninguém dava nada, que ninguém tava ligando pra esse jogo. Só que, né, o Bam Adebayo fez o que fez, né? Na vitória por 150-129 do Heat,
Bam Adebayo se tornou, né, o dono da segunda maior atuação individual da história da NBA. 83 pontos, sim, 83 pontos. História sendo feita, Bam ficando agora atrás apenas de Will Chamberlain, né, nas maiores pontuações de um jogador em um só jogo na história da NBA. Wilt com 100 em 1962, Bam Adebayo com 83 e Kobe Bryant com 81, né, o lendário jogo do Kobe lá em 2006. Bam Adebayo supera o Kobe e ele acumula algumas outras marcas, né? Segunda maior pontuação em um jogo na história, né, da NBA. Maior pontuação da história do Miami Heat, né? Ele já tinha feito isso no terceiro quarto. No terceiro quarto ele já havia superado os 62 do LeBron, que foi contra o Bobcats, se não me engano, e se tornou o dono da maior pontuação em um só jogo na história do Heat. Maior pontuação pós-junção de NBA e ABA. A maior quantidade de lances livres convertidos em um jogo na história. Eu acho que ele converteu 36 de 43. Ele tentou 43 lances livres, que é a maior quantidade tentada na história da NBA por um jogador em um só jogo. E ele converteu 36. A maior quantidade de lances livres convertidos por um jogador em um só jogo na história. Então, assim, outra marca gigantesca e apenas o terceiro jogador na história a ter uma atuação de 80 mais pontos, né? Então, assim, foi uma noite histórica. Absolutamente ninguém esperava uma coisa dessa. Ninguém, sabe? Eu até brinquei ontem que se eu tivesse que fazer uma lista com 100 jogadores com capacidade ou com probabilidade de ter um jogo de 80 pontos na carreira, o Bam Adebayo não estaria nessa lista. Ele não estaria nessa lista de 100 nomes, sabe? Não é um cara que a gente espera que faça isso. É um cara que normalmente faz ali os seus 18, 19 pontinhos. Quando tá inspirado, ele faz seus 25, 30, né? Agora ele tá numa fase mais scorer, né? Depois que o Dwayne Wade comeu o rabo dele, né? Ele resolveu ser mais agressivo. Mas ele é um cara de, assim, na melhor noite da vida, um cara de 30 pontos. Não é um cara de 50 pontos numa noite da vida, como é, por exemplo, o Luka. O Luka é um cara que numa noite absurda, ele vai meter seus 50. O Luka tem jogo de 70 pontos, né? O Luka, porra, entendeu? O Jokic é um cara que quando tá na noite pica, ele vai pros seus 50 pontos, quase 60. Né? O Shea vai pros seus 50 na noite pica. O Adebayo não é esse cara. Né? Então ver ele fazendo o que ele fez ontem foi histórico também pelo fator inusitado. Né? Então... Mas independente de qualquer coisa, do quão inusitado foi algo histórico. Ah, mas ele forçou lance livre. Ah, o Spoelstra ficou desenhando jogada pra ele cavar lance livre. Ai, que vergonhoso. Irmão, foda-se. Foda-se. Quer saber? Foda-se. Foda-se que ele cobrou 43 lances livres. Foda-se que ele ficou o segundo tempo inteiro cavando lance livre pra ir pra conseguir os pontos. Foda-se que o Spoelstra deixou ele em quadra mesmo com o jogo resolvido só pra ele farmar pontos. Foda-se, ele marcou 83 pontos, cara. Ele marcou 83 pontos. Ele chutou 22 bolas de 3. O mesmo pivô que há 2 anos atrás era criticado por não ter bola de 3 no seu repertório, ontem ele chutou 22. Acertou 7. Então, assim... grande foda-se. Qualquer coisa que você use de argumento pra diminuir o que fez o Bam Adebayo não vai ser maior do que ele fez, que foram 83 pontos, né? Então, assim, absurdo, histórico, né? Até mostrar aqui, né? A clássica fotinha do homem. Aqui, ó. Aqui, ó. Clássica fotinha, 83 pontos pra Bam Adebayo, tá na história da NBA, tá na história do basquete. Foi incrível, cara. Foi uma noite incrível. Ah, mas o jogo de 70 pontos do Luka foi mais impressionante. Ah, mas os 81 do Kobe foram mais impressionantes, porque jogaram melhor. Beleza. Obviamente que, por exemplo, foi mais bonito ver o Kobe marcar 81 pontos do que ver o Adebayo. Foi mais bonito.
Foi uma atuação mais bonita. Foi mais bonito ver o Luka fazer os 70 pontos dele ali contra o Hawks do que ver o Adebayo ontem. Foi mais bonito, por quê? Porque o Luka é um jogador melhor. É um jogador melhor. Agora, isso não quer dizer que o Adebayo fez não foi absurdo também. A gente vai falar sobre esse jogo do Adebayo, galera, pelas próximas décadas. Sempre que você for falar e sempre que houver, né, o assunto maior pontuação em um jogo na história da liga, a gente vai falar do Adebayo, você gostando ou não. Então, um grande foda-se pra você que acha que não foi tão impressionante. Foi absurdo, foi surreal. E Bam Adebayo está, sim, na história da NBA. Muito foda, inclusive, ontem, né? Ele levar a AJ Wilson ali pra coletiva, né? A AJ Wilson, lenda da WNBA. Que, se não me engano, a AJ é dona da segunda maior pontuação da história da WNBA, não é? A AJ? Segunda ou primeira? Não me lembro ao certo, peço perdão. Mas ela é dona de um recorde absurdo também. Os dois ali juntos, né? Os dois que são casal. Inclusive, casalzão da porra, baita casal, né? Dois, né? Seres humanos lindos. Lindos. Ele é... Pô, o Adebayo, porra, o Adebayo é brincadeira. E a AJ Wilson é linda também. Muito foda os dois ali. Os dois têm uma parceria muito foda. O Adebayo já falou várias vezes, né? Que a AJ ajuda muito ele a melhorar como jogador. Ela que é uma das maiores da história da WNBA. Então ela tem repertório, né? Pra dar uma diquinha ou outra, né? Inclusive, com todo respeito ao Adebayo, mas... não é a AJ que é a esposa do Adebayo. O Adebayo que é, né? O namorado, não sei, acho que eles não são casados ainda. Mas o Adebayo que é o namorado da AJ, né? A AJ que é a porra, a braba do bagulho, né? Porra, tá de brincadeira. Então ela sabe de uma coisinha ou outra, né? Então é muito foda essa parceria que os dois têm. E a galera tava brincando ontem, né? Hoje, não, no caso ontem, o Ben Wilson, né? O Ben Wilson foi feito, né? Se a criança não foi feita ontem, fodeu. Quer dia melhor pra isso? Porra! Tá de brincadeira, moleque. Em dezembro, o moleque tá chegando aí. E vai ser draftado pelo OKC. Tá puto? Vai. O Ben Wilson ou o Wade Adebayo vai ser draftado pelo Thunder. Filho, não tem jeito. Sam Prest já fez o acordo. Já tá assinado. Tem jeito. Muito foda. Grande jogo do Adebayo, histórico. E, pô, cara, essa artezinha é bizarra, bicho. Essa artezinha aqui, ó. Pô, isso aqui é muito foda, moleque. Isso aqui é muito foda, cara. Você abrir a lista de maiores pontuações da história da liga e ter um Bam Adebayo no meio do Will Chamberlain e do Kobe Bryant é muito foda. Isso aqui é muito foda. Puta que pariu. Mas enfim, cara, gigante, absurdo e histórico. Simplesmente histórico. E parabéns, Erik Spoelstra, por não ter impedido a história a ser feita. Né? A gente sempre lembra do caso do Steve Kerr, né? Que o Klay Thompson tava ali metendo 60 pontos em 3 quartos e ele tirou o Klay. Né? Puta brochada. Né? Ainda bem que o Erik Spoelstra não fez o mesmo. Parabéns, Spoelstra. Você fez certo. Você fez certo. Porra. Aí veio o Tim McMahon ali falar que o Heat não tem cultura por ter feito... Tomar no seu cu, Tim McMahon. Porra, deixa de ser chato, cara. Não pode impedir a história. A história tem que ser feita, porra. Tá de brincadeira. Cara chato, velho. Como diria o Bola, tudo nego chato, velho. Chato pra boneca, velho. Porra. Enfim. Falando agora sobre outros jogos que não foram tão interessantes assim, né? Na questão de... Não é que o jogo foi ruim, é questão de interesse mesmo. Um jogo que não chamou atenção. Atlanta Hawks vencendo o Dallas Mavericks, 124-112. Jalen Johnson, 27 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Atlanta Hawks chegando a 34 vitórias. E o Dallas Tank Mavericks, né? Sofrendo sua 44ª derrota. Houston Rockets vencendo o Toronto Raptors. Vitória por 113-99. Kevin Durant, grande destaque de Houston com 29 pontos. Houston, né, que é o senhor oscilação, né? Vitória importante para o senhor oscilação. 40 vitórias de Houston na temporada. 28 derrotas para o Toronto Raptors. E outro jogo, famoso jogo, né?
Phoenix Suns venceu o Milwaukee Bucks lá em Milwaukee, 129-114. Grande segundo tempo do Phoenix Suns, né? Especialmente o quarto período, dominante. 29-17 na parcial. Devin Booker com mais um ótimo jogo, 27 pontos para ele. Caio Kuzma sendo o destaque do Bucks com 33 pontos. Quando o Caio Kuzma é o destaque do seu time, você já sabe que não foi uma noite boa, né? O Milwaukee Bucks sofreu sua 37ª derrota e o Phoenix Suns sua 38ª vitória. Agora sim, um jogo que foi muito pica. San Antonio Spurs e Boston Celtics, né? O duelo de duas das melhores campanhas da temporada, dois dos melhores times da temporada, dois times com mais de 40 vitórias. Então, assim, era sintoma de grande jogo, transmissão nacional, prime time, os caralho. Foi um jogão, né? Infelizmente, né, o espetáculo foi meio que prejudicado por conta da expulsão precoce do Jaylen Brown, né? O Jaylen Brown ainda no começo do jogo tomou 2 técnicas por reclamação. Inclusive, depois dele tomar a segunda técnica, ele quase foi pra cima do juiz. Na verdade, ele foi pra cima do juiz, né? Se não é os caras ali do Celtics segurando o Jaylen Brown, ele tinha ido por boxe, né? Jaylen Brown que luta boxe, né? Ele tem ele tem essa arte do punho leve no seu background, né? Então, se ele vai pra cima do árbitro ali, o árbitro ia ficar complicado pra ele. Mas a galera segurou ele tava muito puto, muito puto. E posso falar? Com razão. Né? Claro que não é por conta da expulsão do Jaylen Brown que o Spurs ganhou. Claro que facilitou um pouco a vida, porque o Jaylen Brown é o melhor jogador do Celtics na temporada. Sem ele, obviamente, que o jogo fica mais fácil. Mas o ponto não é esse. O ponto é... Foi um puta de um exagero a arbitragem ter expulsado o Jaylen Brown, sabe? Até porque no lance que ele foi reclamar, no segundo lance que ele foi reclamar, de fato foi falta. E a arbitragem não marcou. Então, eu achei meio exagerada a expulsão do Jaylen Brown. Não acho absurdo também, tá? Não acho que foi um crime. Meu Deus, que crime expulsar o Jaylen Brown. Não. Mas eu acho que a arbitragem foi muito rigorosa. Acho que a arbitragem foi muito rigorosa. Mas, enfim. Aconteceu, o Celtics teve que jogar sem o Jaylen Brown. E dentro desse contexto, o Celtics foi bem pra caramba ainda, tá? Competiu até o fim. O problema é que no quarto período o Wembanyama brincou, né? Aí no quarto período o Wembanyama não quis nem saber. Destruiu no quarto período. Né? O ET psicopata, né? Cara, o maluco meteu 8 bolas de 3 no jogo, bicho. 39 pontos, sabe? Ele é muito... É apelão, sabe? O Wembanyama é essa porra, entendeu? É apelão. Só que se não fosse o Wembanyama ali no quarto período, o Celtics poderia ter ganhado, cara. Porque o Celtics foi guerreiro pra caramba, fez o que deu ali. Derrick White mesmo, cara. Baita jogo do Derrick White. Baita jogo do Carequinha, 34 pontos pra ele. Mas no fim, o Spurs, que era favorito, jogava em casa e né, teve né, a saída do Jaylen Brown ali como um facilitador. Repito, não foi o que fez o Spurs ganhar, mas facilitou um pouco a vida. Venceu, confirmou, né? 125-116. O Spurs chega a 48 vitórias na temporada. O Spurs, né, com a vitória de ontem, chegou à incrível marca de 16 vitórias nos últimos 17 jogos, cara. Sim, dos últimos 17 jogos, o San Antonio só perdeu um. Sabe qual foi a última vez que o Spurs perdeu em casa? 25 de janeiro. A gente tá em 11 de março, tá? Desde 25 de janeiro, o Spurs não sabe o que é perder dentro de casa. É um time que, pegando as melhores campanhas da temporada, cara, meteu 4-1 contra o KC, 2-0 contra o Pistons e 2-0 contra Boston. É um time que na temporada, cara, os números de San Antonio são impressionantes. Terceira melhor defesa geral em prevenção de pontos de turnover. Quarta melhor defesa geral em prevenção de pontos de segunda chance. Terceira melhor defesa geral de transição. Sétima melhor defesa geral de garrafão. Quarta defesa que mais força alterações de field goal. E a segunda defesa mais limpa da liga, né? A que permite menos lances livres. É uma das melhores defesas, um dos melhores ataques. É o quinto melhor ataque da temporada. É um time que a cada 100 posses produz 118,6 pontos. Se o Spurs terminar a temporada com esses números ofensivos, vai ser o novo recorde do Spurs numa temporada. Tá entendendo a dimensão disso? Você tá entendendo o que é esse San Antonio Spurs? É um time absurdo, cara. Sabe?
Uma defesa absurda, um ataque absurdo. É um time que, mano, não tem. Qual que é o buraco desse time do Spurs? Você pode falar das bolas de 3, que o Spurs não é um primor em bolas de 3, mas melhorou muito. Muito, muito, muito. A produção de bolas de 3 do Spurs melhorou demais no decorrer da temporada. Muita coisa. Então, assim, acho que o único ponto de dúvida desse time do Spurs é a questão da experiência. O que faz a galera não cravar o Spurs numa final de conferência, por exemplo, é a questão da falta de experiência em playoff. Que isso realmente pode pesar em algum momento. Mas, cara, com todo respeito, velho, a quem acha isso, eu hoje em dia, cara, eu parto da premissa que time bom é time bom independente da idade, sabe? Galera também falava isso sobre o Oklahoma no passado. Ah, experiência, o OKC, não, vai pegar Denver, vai perder. Nas finais, não vai aguentar pressão porque é molecada nova, não vai aguentar pressão. Foram campeões. Então, esse papo de experiência pode pesar, não tô falando que não pode pesar, pode pesar. Mas, sinceramente, cara, time bom é time bom, bicho. E o Spurs é bom pra cacete, tá? Então, eu não duvido desse Spurs chegar numa final de conferência. Não duvido. Ainda acho que final da NBA talvez seja um pouco demais por enquanto, mas nem por conta da experiência, porque eu acho que tem times que me passa um pouco mais de confiança pra chegar numa final de conferência do que o Spurs. E não é confiança de experiência, é confiança de basquete, maturidade de basquete. Entende? Por exemplo, eu acho que Denver, pra mim, é mais confortável apostar num Denver numa final da NBA, no OKC numa final da NBA, do que no Spurs, você entende? Mas não é questão de experiência de playoff dos caras, é maturidade de basquete. É time que joga junto há muito tempo, entrosamento, entendeu? Esse Spurs é um núcleo que tá junto há um tempinho, né? Essa geração Wembanyama tá junto há um tempinho. Mas o Fox chegou ano passado, entendeu? Você tem um Dylan Harper que chegou esse ano, se adaptou de uma forma impressionante. Inclusive, ontem mais um grande jogo de Dylan Harper jogando pra caralho. Mas é um time que ainda não tem o mesmo entrosamento de um Denver, né? De um OKC, até de um próprio Minnesota, que ontem perdeu pro Lakers. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre. Daqui a pouco eu falo sobre essa derrota. Então, eu não cravo um Spurs numa final da NBA, porque eu acho que tem times com basquete mais maduro. Mas eu não duvido também. Até porque, contra o OKC, San Antonio fez o que fez na temporada. É um time que soube lidar com todos os adversários que teve. Entendeu? Foram poucos times que deixaram o Spurs desconfortável, sabe? Eu tô pra falar pra você que um dos times que melhor soube deixar o Spurs desconfortável na temporada foi o Warriors. Não é? Naqueles jogos lá em San Antonio. Loucura, mas é a verdade. Então, enfim, a verdade é que o Spurs é um puta de um time. Ontem conquistou uma puta vitória. Tem a questão da expulsão do Jaylen Brown, que a galera vai usar pra diminuir. Mas pra mim foi um grande jogo, independente disso. Sofreram mais do que deveriam? Poderiam ter vencido melhor depois da expulsão do Jaylen Brown? Sim, mas venceu. Deu um jeito de vencer, o Wembanyama fez o que fez no quarto período. E é um timaço. É um puta time. Não quero enfrentar esses caras no playoff. Tomara que alguém faça a boa e elimine esses caras antes de pegarem o Oklahoma. Porque é um time que eu já falei, cara. Se pinga o KC e Spurs no playoff, o Spurs ganha essa porra. Porque os caras têm o código de Oklahoma. Então, por favor, Minnesotas da vida, Denvers da vida, Lakers da vida, vai. O Lakers tá numa fase boa. Vamos lá. Lakers da vida. Eliminem o Spurs, por favor. Porque se pingar contra o Oklahoma, é taca. E eu falo isso com todo o respeito do mundo ao Spurs, tá? Com todo o respeito do mundo ao Spurs. Respeito e medo. Respeito e medo. Porque o medo e o respeito andam aqui, ó. Lado a lado. Lado a lado. Sabe, da mesma forma que eu me cagava de medo do Warriors na época da dinastia, não queria pegar eles nunca no playoff, eu também não quero pegar San Antonio. É foda. Os caras geraram um trauma em mim. Tem jeito. Enfim. Por falar em Golden State ontem recebeu o Chicago Bulls lá no Chase Center.
em sua casa e perderam. Golden State Warriors perdeu pro Chicago Bulls, que não vem ganhando de ninguém, né? Mas ganhou ontem, 130-124 foi o placar final. Jogo maluco, né? Prorrogação, movimentado pra caramba. E no fim, foi vencido por Chicago, que teve Matas Buzelis entregando uma atuação monumental, né? Nosso querido Buzelas meteu-lhe 41 pontos. Sim, 41. Ele se juntou a Michael Jordan e a Elton Brand como os únicos jogadores a conseguirem mais de 40 pontos em um jogo pelo Chicago Bulls antes dos 22 anos de idade, cara. Só ele e o Elton Brand. Ele, Elton Brand e Michael Jordan. Só os três conseguiram isso pelo Bulls antes dos 22 anos de idade. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar 40 pontos na história do Chicago Bulls, né? É um moleque que entre o quarto período e o overtime, ele meteu 17 pontos, cara. 17 pontos no quarto período e no overtime. Então, assim, foi uma atuação gigantesca do Buzelis e uma grande vitória do Bulls, cara. Outro que jogou muito bem ontem foi o Josh Giddey. Conseguiu o triple-double. Ele agora tá a 11 triple-doubles de passar o Michael Jordan e se tornar o líder em triple-doubles na história do Chicago Bulls. É questão de tempo, tá? Se ele realmente ficar no Bulls mais umas 2 temporadinhas, ou uma temporadinha que seja, ele vai passar o Michael Jordan, vai se tornar o líder de triple-doubles da equipe, da franquia. Histórico, assim, o Josh Giddey caminha, né, pra fazer algo histórico. E uma vitória gigante, assim, pro Bulls, cara. Uma das grandes vitórias do Bulls na temporada, praticando um bom basquete. Tem que ser pontuado também que o Golden State deu uma puta de uma ajuda pro Bulls no final do jogo, vamos falar a verdade aqui. Né, Horford e Draymond Green no final, mas cagaram de uma forma impressionante no jogo. Né, aquela falta ali do Adebayo pra 3 pontos ali do Adebayo, gente, tô Adebayo na cabeça. Aquela falta do Horford em cima do Buzelis ali pra 3 pontos no final foi loucura. A falta do Green ali em cima do Jalen foi loucura. Aí teve o Horford errando 3 lances livres na prorrogação, 3 arremessos livres na prorrogação. E ainda teve, né, aquela pataquada do Draymond Green com o Pat Spencer, né, que deu um fundo bola pro Bulls completamente de graça. Então, o Warriors fez uma força danada pra perder, mas o Bulls teve todo o mérito do mundo pela vitória. E uma vitória que ferra o Golden State, né? Porque com o resultado de ontem, o Golden State caiu pra 9ª posição do Oeste e o Clippers, né, ultrapassou, né? O Clippers passou o Golden State ontem, não passou? Então, assim, resultado terrível pro Golden State, que vive uma fase ruim, né? Nos últimos 6 jogos são 5 derrotas e só uma vitória. Então, momento complicado, né? A única coisa que se salvou no Golden State ontem foi o Gui, né? O Gui de novo, jogou muito bem, mais uma atuação de dígitos duplos pra ele. Ontem foi o 18º jogo com 2 dígitos de pontos pro Gui na temporada, né? 2 dígitos, 10 pontos ou mais, né? Explicando. Então, com exceção do Gui, que se matou ontem em quadra, fez tudo pro Warriors ganhar. Não adiantou não adiantou. No fim, o Warriors perdeu. Com os veteranos, né, cagando no jogo, a verdade é essa. Ontem o Gui foi sabotado pelos velhos. Tá? Os velhos sabotaram o nosso Gui Santos. Uma sacanagem o que fizeram com o menino. Aí a gente teve o Hornets vencendo o Blazers no sufoco por 103-101. Importante vitória do Hornets, que, né, perdeu alguns jogos seguidos recentemente, mas ainda tá na briga por pós-temporada. Volta a ficar com 50% de aproveitamento na campanha, 33 vitórias e 33 derrotas. Ótima atuação de Brandon Miller, 23 pontos pro menino. Joga baita temporada do Brandon Miller, inclusive. O Kings venceu o Indiana Pacers, com o Devin Carter decidindo ali no final, né? Teve que fazer um quarto período surreal pro Kings ganhar do El Tank Pacers. Meteu 24 pontos no jogo. O Kings venceu por 114-109. Kings chega a 18 vitórias na temporada. E o Pacers a 50 derrotas. Olha que marca sensacional do El Tank Pacers. E no último jogo, né, a gente teve o Lakers vencendo o Minnesota. Antes de eu falar sobre esse jogo, eu vou só desativar o alarme ali, que daqui a pouco vai começar a tocar o alarme. Então vou desativar o alarme e aí eu já volto para falar sobre esse Lakers e Minnesota, que merece atenção. O Lakers merece muitos elogios, hein? Já volto, rapidinho.
Ai, ai. Ó, vamos lá. Lakers e Minnesota. Lakers sem LeBron pelo terceiro jogo seguido, enfrentando o Minnesota lá em Los Angeles. O solteiro Luka Doncic em quadra. Inclusive, que resenha essa do Luka, hein, cara? Aparentemente, eu não me aprofundei muito no assunto, né? Porque eu não sou muito... Mentira, eu sou da fofoca pra caralho, mas essa em específico não me chamou muita atenção. Mas pelo que eu vi de por alto, parece que a ex-esposa do Luka tava puta porque o Luka queria ser um pai mais presente. Tipo, eu não entendi essa resenha. Por que a mulher não queria que o Luka fosse um pai presente, sabe? Enfim, não vou entrar em detalhes, a vida é do cara, mas... Loucura, né? Loucura. O cara queria ter as filhas por perto, queria levar as filhas pra Los Angeles pra ficar perto dele, e a mulher ficou puta, não queria, enfim. Bom, mas o solteiro Luka tava jogando, acho que solteiro o Austin Reeves também, não sei como que tá a vida conjugal do Austin Reeves, mas acho que ele tá solteiro, e se tiver solteiro o menino deve tá, ó, voando, porque o Austin Reeves, ele não tem um negocinho? O Austin Reeves? Ô, maluquice, o charme do Kobe Caipira não pega vocês, não? Enfim. Os dois jogaram, LeBron não jogou, mas os dois jogaram e deram um show, né? Ontem, os Backstreet Boys de Los Angeles, né? Os dois branquelos de LA brilharam contra Minnesota, tá? Os dois foram os grandes nomes da vitória do Lakers por 120-106. Mais uma vitória extremamente convincente do Leicão, hein? Depois daquela puta vitória contra o Knicks, né? Onde o Lakers entregou a sua melhor atuação defensiva na temporada. Foi um puta jogo contra o Knicks. Ontem o Lakers fez mais um grande jogo, inclusive mais um grande jogo defensivo. Né, o Anthony Edwards ter tido uma noite tão ruim como ele teve ontem, de 2 de 15 nos arremessos, 3 de 10 para 3, em 31 minutos, foi muito por conta do 2 de 15 não, né? O 2 de 15 Aí eu tô maluco, deixa eu só pegar a estatística certinha aqui pra não falar bobagem. As estatísticas do Anthony Edwards foram, tá? 2 de 15 e 1 de 10 pra 3. Eu falei 3 de 10? 1 de 10 pra 3 e 2 de 15 no field goal. Essa atuação bizarra do Anthony Edwards, que foi uma das piores atuações do Edwards na temporada, acho que dá até pra dizer que foi a pior atuação do Edwards na temporada, pelo menos em termos de arremessos, né? Foi a pior. Foi por conta da defesa do Lakers, tá? A defesa do Lakers ontem fez um trabalho excelente em contestação, em trocas de marcação, em dobras. Foi uma atuação gigante da defesa do Lakers, que nos últimos 6 jogos... Olha ali, hein? Nos últimos 6 jogos, o Lakers tem a 4ª melhor defesa da NBA. Claro que é um recorte muito pequeno, mas você já vê que tem uma diferença. Né? Você já vê que tem uma diferença. E a principal diferença pra mim nessa defesa do Lakers é vontade. Não é que o J.J. Redick tá montando um esquema defensivo genial. Não, os caras só estão defendendo com mais vontade. Todo mundo com atenção na defesa. O Smart é o cara que puxa essa defesa. Mas o Luka ontem, contestando bem, o Reeves fazendo um trabalho ok, sabe? O próprio Preguiça Eitan, Laravia, então... Estamos vendo uma mudança de postura defensiva do Lakers, sabe? E aí, vai ter gente vindo atribuir isso à ausência do LeBron. E aí, mesmo eu não comprando essa narrativa de que o Lakers é melhor sem o LeBron do que com ele, cada vez mais fica difícil ir contra essa tese, porque, assim... É nítido como que o Lakers nos últimos jogos jogou melhor, especialmente na defesa, sem o LeBron, sabe? E aí quando você puxa os números na temporada sem LeBron, são 10 vitórias e só 2 derrotas quando o Luka e o Reeves jogam sem o LeBron do lado. Então assim, foda. Tá foda e contra a tese de que o Lakers é melhor sem o LeBron. Eu repito, eu não vou dizer isso. Você nunca vai me ouvir falar, né, que o Lakers é melhor sem o LeBron.
Mas tá difícil. Tá difícil, cara. Porque 10-2, quando o Luke e o Reeves jogam sem o LeBron, os dois, quando jogam juntos, mesmo com o LeBron junto, eles têm um aproveitamento de 21 vitórias e 9 derrotas na temporada. Sabe? Os dois juntos fazem o Lakers produzir a cada 100 posses 120,1 pontos. Com os dois juntos, o Lakers cede a cada 100 posses 111,5. Então, assim, é um time que produz muito bem quando tem Reeves e Luka juntos. Né? Um bom termômetro pro Lakers é ter os dois juntos. É um termômetro bom quando os dois estão jogando, porque coisas boas acontecem quando Luka e Reeves jogam juntos. Comprometem na defesa? Na teoria, sim. Nesses últimos jogos não comprometeram. Muito pelo contrário, foram bem. Né? E ofensivamente eles são absurdos. Né? Quando os dois jogam juntos, o Lakers tem um dos 3 melhores ataques da NBA. Entendeu? O net rating do Lakers, quando os dois jogam juntos, é de basicamente 9 pontos, o que é um net rating de elite. De elite, né? E segundo dados da ESPN, os dois, eles melhoram um ao outro, sabe? A porcentagem de 3 pontos dos dois melhoram quando os dois estão juntos. Uma melhora de aproximadamente 5%, entendeu? Então, coisas boas acontecem quando os dois jogam juntos. Né? E ontem, de novo, os dois foram muito bem jogando juntos. Né? 31 pontos, 11 rebotes e 11 assistências pro Luka. Triple-double casual do solteiro Luka. E 31 pontos, 7 rebotes e 8 assistências do Reeves. O Lakers venceu o 6º jogo dos últimos 7. Sobe para a 4ª colocação da conferência. Passam o Denver Nuggets. E sem o LeBron. Então, assim, tá foda, cara. Tá foda argumentar contra a tese de que o Lakers é melhor sem o LeBron. Tá cada vez mais difícil, cara. Esses últimos 2 jogos, cara, foram muito bons mesmo, assim. Muito bons mesmo. Eu que sou crítico do trabalho do J.J. Redick e tal, e muitas vezes critico o Lakers por jogar mal, nesses últimos 2 jogos, irmão, o Lakers foi brilhante. 2 atuações brilhantes do Lakers, tá? Eu critico e tal, mas se tem uma coisa que eu faço é dar a César. Quem é o César? Eu dou a César quando tem que dar a César. O Lakers jogou pra caralho nesses últimos 2 jogos. E a defesa está aparecendo. Ontem apareceu de novo. De novo. Tá? Num nível muito alto. Contra um grande time que é Minnesota. Então, jogaço, vitóriazaça com V maiúsculo. E será que o segredo é deixar o velho de fora, hein? O segredo é esse? Deixar o velho de fora? Ai. Enfim. Sendo isso ou não, o fato é que o Lakers vive uma fase boa. 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Com vitórias, assim, muito incontestáveis. A de ontem contra o Knicks são vitórias incontestáveis, cara. Incontestáveis, tá? E 5 das 6 vitórias que o Lakers conseguiu foram por pelo menos 11 pontos de diferença. Ou seja, sem sofrer muito. Controlando o jogo. Então, realmente é uma fase muito boa do Leicão sem ter o velho junto de Luke Reeves. Será que o segredo é esse? Deixa os garotos ali e o velho de canto? LeBron James sexto homem? É uma realidade? Ai, meu Deus. Enfim. A ver o que vai acontecer. Eu acho que o LeBron volta nesse próximo jogo. Vamos ver como é que o time performa, né? Pô, se o LeBron voltar e o Lakers perder, puta, aí não vai ter jeito. Eu vou ser obrigado a admitir que o time é melhor sem o LeBron. Aí nem eu vou conseguir não admitir isso. Se ele volta no próximo jogo e o Lakers perde, tomando 120 pontos do adversário, eu vou ter que falar aqui que o time é melhor sem ele. Aí não vai ter jeito. LeBron, você tem uma missão no próximo jogo, velho. É fazer esse time ganhar. Porque se esse time perde na sua volta, você tá fudido, LeBron. Você tá fudido, velho. Tá fudido, porra. Enfim, cara, é isso, mano. Vitóriazaço do Leicão e atuação fraquíssima de Minnesota. Nenhum jogador com mais de 14 pontos. Atuação horrorosa de Minnesota. Mérito, de novo, da ótima defesa que o Lakers executou. E o Lakers começou mal o jogo, né?
Lakers começou perdendo por 21-16, conseguiu se recuperar, e o segundo tempo do Lakers foi absurdo. O terceiro quarto, inacreditável, 39-23, e o quarto período de muito controle e fechando muito bem o jogo com essa grande vitória. Galera, é isso, viu? Obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, que é sempre muito importante. E tamo junto, valeu. Hoje tem cobertura da rodada, então durante a madruga estarei aqui de volta. Dá uma conferida no novo episódio que saiu da série da Selenetes. Se você não assistiu, vai assistir, ficou bem bacana. Playoffs, cara, playoffs da Selenetes. Você não viu? Vai assistir, o episódio tá fresquinho ali pra você. E valeu, gente, obrigado, beijo e tchau.